Então, a história começa mais ou menos em 1977, quando meu pai, então morando em São Paulo, decide ir para o Maranhão, para a terra do meu avô, que razões da terra ficar pequena na Bahia, ele resolve comprar uma grande propriedade no Maranhão, na região de Açailândia, próximo à Imperatriz. Então, o chamado Piquiá dos Baianos, inclusive a origem do Piquiá dos Baianos é por isso, porque uma grande colônia baiana se formou ali. Meu avô, que também foi garimpeiro, mas de pedras preciosas, inclusive achou até uma pedra e chegou a comprar uma fazenda com essa pedra. Mas o interessante é que, então, da zona rural, todo mundo nesse tempo, meu pai que saiu da atividade de São Paulo, a cidade pungente, ele que vivia numa civilização altamente de metrópolis, resolve criar a família dentro da fazenda do meu avô, que fica nessa região. Isso em 77. Então passa-se mais ou menos 3, 4 anos na zona rural, até então explodir Serra Pelada. Todo mundo na região, ao saber de Serra Pelada, todos se destinaram ali, muitos foram. Dizem que no auge tinha mais de 100 mil homens. Imagina que é uma pequena cidade dentro de uma área muito restrita e pequena. As pessoas se chocavam entre si e tudo tinha fila em Serra Pelada justamente por causa do espaço pequeno e a quantidade enorme de pessoas. Mas então, meu pai vai para Serra Pelada, isso em meados de 81, e aí ele começa a trabalhar, adquire um barranco, aquela coisa toda, hein? Teve uns processos lá de produção. Na produção, meu pai não foi muito bem. Mas como ele vinha de São Paulo e tinha aquela articulação de comércio, ele comprava na 25 algumas coisas e vendia, então ele tinha um engajamento para comércio, e aí ele começa a entender que tem um comércio dentro de Serra Pelada. Então ele começa a comprar pequenos ouros para juntar e depois vender com lucro. E aí começa então a atividade de compra de ouro. E nesse comprar de ouro ele aprende muito o comércio e acaba trazendo a família depois toda para a cidade vizinha, isso em 83. E aí eu e meus irmãos todos pequenos, nós fomos criados nesse ambiente de garimpo. E meu pai conseguiu algum recurso assim no comércio, comprando e vendendo ouro, ao ponto de ser chamado Juraci do Ouro, que era comprador de ouro naquele tempo. E aí ele se instala nessa cidade próxima, Curanópolis, e começa toda a nossa trajetória. Existia um ditado de sábios antigos que diz o seguinte, que se você passar por uma pessoa e se você ofertá-la para ela o que você está trazendo na sua cesta, suponhamos que seja ovos, e ele possa te fazer uma permuta, um escambo, que era o que se fazia naquele tempo, trocar leite por ovos. Quando o ovo acabar e quando o leite acabar, aquela conexão acabou entre as pessoas. Mas dizem os sábios antigos, quando você e uma outra pessoa troca conhecimento, aquela pessoa vai habitar na sua vida até o seu último dia. Porque a troca de conhecimento, ela permanece e ela fica dentro. Ela acaba fazendo uma amálgama entre você e aquele conhecimento. E isso vai produzir frutos que trarão grandes resultados. Então, o que eu posso dizer que eu tenho feito nesses meus escritos é compartilhar um pouco da minha vida e que você possa, de forma, ter essa conversação. Porque, na verdade, para mim, ter essa capacidade de escrever, trazer para o papel algumas situações, entre essa de Serra Pelada e sobre o garimpo dos sonhos que todos buscam, foi a conexão com outras pessoas. Então eu tenho grandes conexões com alguns que eu gostaria de ter convivido, mas pela questão temporal de tempo. Exemplo, Salomão é um dos meus grandes amigos, apesar de nem ter vivido no tempo dele, mas com essa conexão de troca ao ler Provérbios, Eclesiásticos, eu tenho aprendido muito com Salomão, tem sido um dos grandes mentores da minha vida. Fora Salomão, nós temos grandes mentores contemporâneos e eu conecto com eles, faço essa conexão através desses escritos que eles têm deixado. Quando você leva a conexão de alguém, resumidamente num livro, você está absorvendo anos de experiência. É um upgrade, é como se você recebesse no seu sistema uma atualização, porque você vai conviver com realidades que você não teve o contato, mas que através dessa descrição você consegue viver como se fosse você. O que eu quero passar para você é um pouco dessa conexão e que você possa desfrutar dessa troca entre o que eu vivi
e o que eu descobri nesse garimpo dos sonhos.